Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma aula da disciplina de contabilidade do curso de Sistemas de Informação. E nesta aula nós aprenderemos sobre o sistema público de escrituração digital. Bem, o sistema público de escrituração digital, ele é conhecido simplesmente por SPED, tá? E a grosso modo, o SPED ele é um projeto, tá? Um projeto grande, um projeto complexo, é um projeto que ele é encabeçado aí pelo governo federal, tá? E a ideia desse projeto, né, desse sistema público, a grosso modo, é você informatizar digamos assim, o controle contábil, o controle fiscal, o controle social que as empresas faziam por meio de papel, como, por exemplo, as notas fiscais, e informatizar isso por meio digital. Então, a grosso modo, é substituir a papelada por documentos eletrônicos, tá bom? Se vocês forem trabalhar na área de ERP, né, de implementação de ERPs, implementação de vendas, né, de vendas de produtos, vendas de serviço, então vocês vão ouvir falar do tal SPED. Ou melhor, vocês vão programar rotinas para o SPED, tá? Iremos ver logo à frente que o SPED ele é dividido em vários projetos, tá? Tem um projeto maior que é o sistema público e esse sistema público de escrituração digital é subdividido em projetos menores, tá bom? Então, fatalmente, quem trabalha com essa parte da área comercial vai implementar rotinas para o SPED, tá? E bem, vamos lá então, né? Então, o que é o SPED? O SPED é um conjunto de normas e procedimentos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, tá? Para escrituração fiscal digital, né, das empresas. Então, é o seguinte, a ideia do SPED, ela surgiu, né, aqui desse órgão do governo federal. Inicialmente, né, era federal, só que hoje eu digo a vocês que abrange os 3 níveis de governo, tá? As 3 esferas, a federal, as estaduais e as municipais, tá? E o objetivo do SPED foi o quê? Foi o quê? Foi padronizar, e automatizar o envio de informações fiscais e contábeis à Receita Federal, tá bom? E simplificando assim o cumprimento das obrigações tributárias e reduzindo a burocracia. Então, o que foi a ideia do SPED, tá? A ideia era o seguinte, como nós tínhamos o governo federal, que tinha algumas normas para você poder prestar contas ao fisco. Você tinha os estados, né? Cada um dos estados do Brasil havia haviam normas, regras diferentes de você prestar contas a eles. Cada município do país, né, 5 mil e tantos municípios que tem no Brasil, cada município você tinha uma maneira diferente de você prestar conta ao município, tá? Então a empresa, quando ela emitiu a nota fiscal, se a nota fiscal ela tinha que obedecer às regras, né? Tanto do estado quanto do município quanto da União, tá? Então já era hoje é uma loucura, antes era pior ainda. Aí com o SPED, a ideia dele foi o quê?
padronizar. Ó, então para você poder prestar conta a mim, para você poder emitir uma nota fiscal, agora no Brasil todo vai ser feito dessa maneira aqui. E o mais importante foi substituir o papel, né, as notas fiscais, os cupons fiscais impressos, né, que era feito à mão, tá bom? Ou mesmo impressos, tá? Só que assim, antes, quando você emitia uma nota fiscal, o que valia era a nota fiscal. Depois do SPED, quando você emite uma nota fiscal, essa nota fiscal ela é transmitida para um local, tá? Para um data center. Esse data center é responsável por guardar todas as notas fiscais do Brasil todo, tá? E aí a pessoa que emite nota fiscal, hoje em dia o que ela emite é um DANF, tá? O DANF nada mais é do que um documento espelho, digamos assim. Então, é um documento que vai materializar a nota fiscal, tá? Num formato específico. Só que o importante da nota fiscal são os dados eletrônicos que foram transmitidos lá para esse data center, tá? Até então, esse data center ficava localizado onde? Em que local no país? Ficava localizado no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, o SPED ele surgiu, né, devido à necessidade de simplificarmos, né, e dar agilidade à gestão fiscal e contábil das empresas, tá? Onde a tecnologia da informação passou a ser uma aliada indispensável. Então, pessoal, como eu disse a vocês, entre as mudanças significativas do SPED foi o que? Substituir documentos em papel, tá? Por arquivos digitais, tá bom? Então o SPED substituiu os documentos por arquivos, documentos físicos, né? Por arquivos digitais, tá bom? O SPED ele foi, né, instituído em 2007, tá? Então esse decreto federal em 2007, o decreto aqui 6.022, tá? De 2007, ele instaurou um novo paradigma na comunicação até então da comunicação feita entre contribuintes e fisco, tá? Então a comunicação antes era papel. Agora a documentação ela é o quê? Ela é por meio de documento eletrônico, tá bom? Então a ideia, aquele DANF que a gente leva, aquele papel branco lá, ele não é nota fiscal, ele é um DANF, é um documento espelho. A nota fiscal não é quando você acessa a nota fiscal em determinadas situações, você imprime um documento que não tem nada a ver com o DANF, tá? Bem, quais são os objetivos do SPED, né? Então, os objetivos, o principal objetivo do SPED é o quê? Né? É integrar os fiscos federal, estadual e municipal e possibilitando a troca de informação em tempo real e a utilização de um banco de dados único, foi o que eu falei para vocês. Então existe um data center, né? Existe aí um data center em que todas as notas fiscais são enviadas, tá bom? E agora, pessoal, imagina o seguinte: quando você emite um cupom fiscal, uma nota fiscal que seja no estado de, sei lá, São Paulo, uma nota fiscal de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Estado de São Paulo para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul. Esses fiscos que estão envolvidos nessa operação, eles conseguem acessar a nota fiscal e trabalhar em cima, tá? Fazer análise de dados, da documentação. Por quê? Porque agora a nota fiscal ela é eletrônica, ela é única. E assim que você emitiu, ela já está lá nesse data center, tá bom?
Então agora ficou mais fácil do fisco fazer fiscalização nos contribuintes, tá? Então, outros objetivos do SPED é o que, ó? Redução da burocracia, tá? Porque eliminar redundância de informações. Por quê? Porque um dos exemplos da redundância de informação que o SPED ele reduz é que quando você emitia uma nota fiscal, antigamente ela tinha acho que 5 vias. Você mandava 2 com o motorista, né, com a carreta. Você guardava uma ou duas e uma outra cópia para o fisco, sabe? Era assim, era uma loucura, era muito papel mesmo. Então o SPED veio para reduzir a burocracia. Aumento da eficiência fiscal, né? Então, uma vez que esses dados estão no data center, facilita, né, a fiscalização e o combate à sonegação, tá bom? Transparência e segurança, né? Então agora há um aumento na transparência das relações entre o fisco e o contribuinte, tá? Garantindo maior segurança e integridade dos dados transmitidos. Facilitação na escrituração contábil e fiscal. Então, né, a substituição de arquivos físicos por digitais, né, facilita a gestão e o armazenamento de informações. Olha, onde eram armazenadas aquelas milhares de notas fiscais que eram emitidas diariamente no Brasil? Eram documentos, então exigia depósitos. E você tem que guardar um documento fiscal por 5 anos. Então imagina a quantidade de papel que o SPED diminuiu, né, desde a sua implantação, tá? E quais são os benefícios do SPED? Bem, os benefícios são o seguinte: redução da burocracia, porque você não tem mais que preencher uma quantidade enorme de documento. Simplificação das obrigações tributárias, tá? Uma vez que você faz tudo eletronicamente, os cálculos, o envio da informação, ele é feito de forma assim, automática. Uma vez que você preencheu lá os cálculos do tributo, tudo, para o contribuinte final, é feito automático. Mas um detalhe importante, ó, os cálculos, ó, é feito por software. E quem faz o software? O programador. Então, a programadora. Então, se vocês forem trabalhar com software comerciais, vocês vão ter que encarar o SPED. Existe níveis de SPED, tá? Por exemplo, eu tenho a nota fiscal eletrônica, eu tenho o cupom fiscal, tá? O cupom, o cálculo dele é mais simples do que a nota fiscal eletrônica, tá ok? Então, se você vai fazer um software mais simples, você não vai se preocupar com uma nota fiscal. Com uma nota fiscal. Você vai fazer o cupom fiscal, que é bem mais simples do que uma nota fiscal. Se você vai fazer software para empresa maior, ela que emite nota fiscal, então você vai ter que trabalhar com nota fiscal. Aí é mais complicado ainda, tá bom? Melhoria da gestão fiscal. De novo aquela história. Os dados eles estão aonde? No data center. Então, o fisco, né, tem essa visão consolidada das informações. Ele consegue obter uma série de informações baseado nas notas fiscais que nós temos. Um exemplo. Antes, se você comprasse, por exemplo, comprei lá 100 caixas de um produto. Quando era no papel, você poderia dizer que você comprou apenas 50. Né? Era mais fácil você esconder nota fiscal. E aí você tinha 50 caixas que você poderia vender sem nota. Hoje, a coisa está tudo tão amarrada que quando uma indústria vende para um atacadista, o fisco sabe, né, o quanto aquele atacadista comprou
E aí aquele atacadista vende para os varejistas, o fisco sabe o quanto ele comprou e o quanto saiu, né? E aí se neste meio houver, por exemplo, uma sonegação, o fisco ele consegue rastrear toda a cadeia de compra e venda do produto e sabe exatamente o quanto que você tem guardado de estoque na sua empresa, né? E aí, se você querer sonegar isso daí, você em algum momento a sua empresa pode cair em fiscalização e ele pode pedir, né, exigir o que você fez com aquela mercadoria que você comprou. Porque quem vendeu para você falou que vendeu 100, mas você está dizendo que você entrou com 50. Então, cadê os outros 50? Sabe? Então, hoje em dia fica mais difícil de você burlar, né, essa fiscalização do fisco, tá? Aumenta a transparência, né, entre os consumidores, os fiscos, redução do custos, né, porque agiliza processos fiscais, reduzindo custos operacionais, auditoria, etc. Tá? Então o SPED ele tem esses benefícios aí. Bem, e quais são os módulos que compõem o SPED? O SPED, como eu disse a vocês, ele é um guarda-chuva, digamos assim, é um projeto maior e ele é dividido em alguns projetos menores, né, os módulos. Então eu tenho aqui, ó, quais são os módulos, ó? Eu tenho o SPED contábil, tá? Esse SPED contábil aqui, ele faz o que? Ele substitui a escrituração física dos livros contábeis. Porque toda empresa, a partir de um determinado porte, microempresa não tem problema, tá? Mas a partir de um porte, média empresa para cima, você tem uma série de livros que você tem que preencher e mandar de tempos em tempos para o fisco, tá? Então, o SPED contábil é um SPED em que você vai transmitir todos esses livros aqui via arquivo eletrônico, não é mais livro físico, tá ok? Temos o SPED fiscal, né? O SPED fiscal é o SPED que substitui os livros onde você registra a entrada e saída de impostos, como o ICMS e o IPI, tá? Então, o SPED fiscal é aquele SPED em que o fisco tem um interesse muito grande por ele, porque é o SPED em que é gerado, né, os impostos. É o SPED, digamos assim, que guarda o fato gerador dos impostos, tá bom? E temos a NFE. A NFE foi o projeto, né, do SPED que substituiu a nota fiscal em papel, tá? Então a NFE é o projeto do SPED que substitui, né, a nota fiscal em papel, reduzindo custos de impressão, armazenamento, envio, etc. Tá? Temos aqui, ó, o conhecimento de transporte, que é usado quando você, por transportadoras, né, em que você, todas aquelas informações sobre a carga que você está levando, você não tem mais um documento fiscal, você tem um conhecimento de transporte, tá bom? E o E-Social é um projeto em que você vai reunir as informações sobre a Previdência, né? A Previdência e informações trabalhistas em um único sistema, tá? Então, se algum dia vocês tiverem empregadas domésticas, né, algo assim, vocês como pagadores, né, do salário dessa profissional, vocês fazem isso por meio do E-Social, tá? E é tão bacana, assim, é tão rápido, porque assim que você paga o E-Social dela do mês, ela no celular, essa pessoa no celular dela já consegue visualizar ali que o FGTS dela, o INSS está pago certinho.
Então, não tem mais aquela história da empresa não pagar o FGTS e o empregado só saber que não pagou o FGTS quando for usar. Você já vai saber na hora, tá? Como está a tua situação com a previdência, digamos assim, tá? Eu falei doméstica normalmente é mais fácil você contratar uma doméstica do que você ter uma empresa e pagar o E-Social para os seus funcionários, né? Então é algo que está mais da nossa realidade, digamos assim, tá? Mas o E-Social toda empresa de qualquer porte tem que fazer um E-Social, tá? Para os seus funcionários, tá? E assim vocês como funcionários também vão ter o E-Social de vocês, tá bom? Bem, quais são os desafios do SPED? Os desafios do SPED, né, são vários desafios, tá? Então nós temos aqui, ó, adequação tecnológica, tá? Que o SPED visa investir em tecnologias, né, para sempre estar conseguindo atender as exigências, né, daquilo que ele foi proposto, tá? Outro desafio, a capacitação pessoal. Então os profissionais da área contábil, fiscal, e te falo mais, eu coloco aqui também a área de informática, tá? Porque são empresas de software que implementam o SPED, tá bom? Também deveria entrar aqui, né, nessa capacitação pessoal, tá? Segurança da informação, porque veja, eu falei que as informações estão tudo no data center, né? Então, de alguma maneira, o físico tem que garantir que as informações que estão lá estão seguras. Porque imagine se um hacker ele consegue entrar nesses data centers aí e consegue apagar as notas fiscais. É um Deus nos acuda, né? E a adaptação nas mudanças legislativas. Porque veja, o SPED é a implementação eletrônica de regras, de leis, de normas tributárias. Cada vez que as normas mudam, o SPED tem que mudar. Então é uma área em constante mudança, né? Então eu digo mais, né? Com essa reforma tributária que foi aprovada, vai ter grandes mudanças nos impostos e provavelmente o SPED ele vai mudar bastante, tá bom? Então é um grande desafio mesmo o SPED atender essas mudanças legislativas, tá? Bem, pessoal, então o SPED ele representa uma revolução da gestão fiscal e contábil no Brasil, tá? Ele promoveu maior eficiência, transparência, segurança nos processos de escrituração e fiscalização, tá? Apesar de todo o trabalho que o SPED teve, todo o desafio que ele faz, né? Esse desafio que ele propõe, o seu benefício é muito grande, tá? Então acaba o país tendo uma gestão tributária mais moderna e eficaz, né? Os consumidores, os contribuintes acabam tendo facilidade de documentação, etc, tá? Então o SPED, assim, apesar de toda a dificuldade, ele traz muitos benefícios, tá bom? Bem, pessoal, então por isso agora acabamos esse capítulo, tá? E a gente se vê em breve. Falou, pessoal, abraço.